Bom dia, meu irmão, minha irmã, como está você? Como você amanheceu nessa manhã de terça-feira, dia 7 do mês de agosto, nós que estamos nesse mês vocacional, que você possa rezar pela sua vocação e também pela vocação dos irmãos. Já que somos igreja, precisamos então rezar uns pelos outros para construirmos cada vez mais esta família que vive a vontade de Deus na nossa vida. Por isso nós vamos assim meditar a palavra de Deus no nosso programa, também vamos conhecer a vida de mais um santo, um exemplo que instrui a nossa vida, nos ajuda a aproximar cada vez mais do reino dos céus. Que você se sinta evangelizado com o nosso programa aqui, esse nosso programa diário espiritual. Então vamos conhecer hoje esse breve relato da vida de São Sisto II e companheiros mártires. São Sisto e companheiros mártires. O Santo Papa Sisto, a quem celebramos neste dia, foi um destes homens que soube transformar o terrível em glória a partir do seu testemunho de fé, amor e esperança em Cristo Jesus. Pertence à lista de 5 consecutivos papas mártires. São Sisto II governou a Igreja durante o ano de 250 a 258 e neste tempo semeou a paz e a unidade no seio da Igreja de Cristo. Foi Sisto decapitado pela polícia durante uma cerimônia clandestina que ele celebrava no cemitério da Via Ápia. Foram ao mesmo tempo executados 6 dos seus 7 diáconos que o rodeavam. Só pouparam algum tempo o diácono Lourenço, seu tesoureiro, a quem deixaram 4 dias para entregar os bens da igreja. Assim se procedia desde que o imperador Valeriano estabelecera a pena de morte sem julgamento, só com verificação de identidade contra os bispos, padres e diáconos da religião cristã. Desta forma, São Sisto II e seus companheiros mártires entregaram suas vidas em sinal de fidelidade a Cristo e foram recompensados com o tesouro da eternidade no céu. São Sisto II e companheiros mártires, rogai por nós. Destaquemos alguns pontos dessa vida, desse breve relato da vida de São Sisto II que nós acabamos de ouvir aqui no nosso programa. Primeira coisa, ele era papa e, como vocês sabem, houve um tempo de perseguição na vida da igreja e eles tinham que rezar a Santa Missa de maneira escondida e clandestina. E São Sisto estava celebrando a missa e chegou então uma tropa, a polícia, para prendê-lo e pediu para que ele parasse de celebrar a Santa Missa. E uma vez o mistério eucarístico começado, ele não pode ser interrompido. Então, Sisto preferiu a morte do que interromper a celebração da Eucaristia para assim não ser punido por Deus, mas entrega a sua vida, assim associa o seu sacrifício de vida com o sacrifício de Jesus. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, também que nós possamos, na nossa vida, muitas das vezes, nós queremos agradar os homens, abandonando a Deus. E como Deus já sempre tem dito a cada um de nós, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos ouvir o que Jesus tem a ensinar a cada um de nós, que com certeza será para o nosso bem, será para a nossa salvação. Que o exemplo de São Sisto também nos ajude a sermos cada vez mais comprometidos, cada vez mais fiéis com a sua palavra, com a sua mensagem, para que possamos também nos tornar pessoas convidadas a entrar no reino dos céus. São Sisto II, rogai por nós. Que a palavra de Deus que nós vamos meditar no nosso programa hoje caia como semente no seu coração e conte com a sua ajuda para que ela seja semeada, adubada, para se tornar então algo eficiente, algo da graça de Deus que vai te ajudar a trilhar um caminho que te conduza cada vez mais ao reino dos céus. E nós vamos hoje meditar o Evangelho no livro de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou os discípulos a entrarem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã,
Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhes disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediu que pudessem ao menos tocar na barra de sua veste. E todos os que tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais um ensinamento, a palavra de Deus traz para nós hoje, nessa terça-feira, aqui no nosso programa. Nós vemos hoje, então, Jesus com os seus discípulos. Lá ele está pregando durante o dia, depois que termina a sua pregação, termina a multiplicação dos pães, sacia a multidão, ele pede que seus discípulos entrem na barca e vá adiante, enquanto ele tira um tempo para rezar. Pela madrugada, Jesus então vai caminhando sobre a água e lá encontra os seus discípulos. Os discípulos vendo aquele homem caminhando sobre a água, porque eles nunca tinham visto um homem caminhar daquela forma sobre a água, ficaram espantados e pensavam que estavam vendo um fantasma. Mas o próprio Jesus se revela, dizendo: "Sou eu." E Pedro, então, se és tu, Senhor, manda-me ir caminhando sobre a água. E Jesus pede que ele vá, e ele desce, cheio de alegria e ímpeto, e começa a andar em direção a Jesus, podendo também caminhar sobre a água. Mas Pedro começou a sentir o vento, e aí ele começou a balançar e a afundar. Ele clamou para que Jesus o salvasse e o ajudasse. Jesus imediatamente estende a mão e tira Pedro daquela situação. Ou seja, a passagem do Evangelho de hoje é uma catequese para nós. Ou seja, ela fala da igreja. A barca, na teologia, é a representação da igreja. Nessa barca está ali, então, na barca se encontra, então, as pessoas que... Na barca estão os membros da igreja. Pedro, que é o chefe da igreja, que pede para ir em direção a Jesus. Jesus é o mestre, é o cabeça, pede que ele vá. Mas em determinado momento Pedro vacila na sua fé e começa a afundar. Jesus salva e completa a viagem entrando os dois na barca. Esse evangelho nos ensina que sem a igreja, sem Cristo, ela tende a afundar, ela tende a não dar certo. Por isso, a vida de cada um de nós também é uma parcela dessa dimensão da igreja. Precisamos acreditar que precisamos trazer Jesus sempre para a vida de cada um de nós, para que a nossa vida seja um projeto que dê certo, que a nossa comunidade também seja um projeto que dê certo. E nos momentos de vacilo, nos momentos de dúvidas, nos momentos de incredulidade, que possamos nos dirigir e acreditar cada vez mais em Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora, nesse momento do nosso programa, mais uma vez, rezar a oração de consagração a Santa Rita, consagrando tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, para que ela, intercedendo a Jesus por nós, que nós possamos sentir sempre a graça e a presença desse Deus na vida de cada um de nós. Oremos. Ó poderosa Santa Rita,
a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Vamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, no nosso programa, abençoar esta água, que com certeza você já preparou aí desde o início do nosso programa, que essa água torne essa presença da graça de Deus na sua vida, que ao tomar essa água, ao ingerir ou aspergir essa água, possa afugentar as forças do mal, as forças das trevas da vossa presença, da sua casa. Então acompanhe com muita fé esta oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje às 18h50, terço com as mulheres na matriz. Às 19h30, Santa Missa e logo após a Santa Missa, terço com os homens. Dia 26 de agosto, teremos preparação para pais e padrinhos para o batismo. Inicia-se com a missa e termina às 11h45 da manhã. O sacramento do batismo será no mesmo dia, na missa das 19h30. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa Diário Espiritual e queremos agradecer a sua presença, a sua audiência aí conosco e convidamos a você para que amanhã esteja aqui conosco novamente nesse mesmo horário para juntos fazermos esse momento de evangelização. E agora vamos deixar a bênção para você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.